Todos dizer da satisfação de nós, nesse momento, estarmos completando mais uma etapa de um curso que é extremamente importante, não só para a Sociedade Brasileira dos Espíritas, mas como para o Espiritismo em geral. Esse é um momento extremamente crítico, começo de século e de milênio, onde nós, espíritas, precisamos assumir uma responsabilidade intensa e extensa. E nessa responsabilidade entender, veja, o que nós pensamos, o que nós sentimos e, basicamente, o que nós falamos. É de fundamental importância que não se passe, veja, mensagens como se fora dos espíritos, truncadas, né, aleijadas eu diria assim, congeladas no tempo, através de um espiritismo que grande parte parou na década de 50. Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Então, um trabalho como esse que o professor Rui fez, vinculado às pessoas, no sentido de fazer com que haja uma formação para informações de agentes mediúnicos, é extremamente importante. Nós estamos acostumados, nesse momento, a um espiritismo que se diz espiritismo e que é abrangente. Então, o afro-católico, o umbanda, quimbanda, candomblé, tudo se assume como espiritismo e vai criando grandes transformações em uma ordem social e com um processo implicativo que envolve todos nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E por que muito cuidado? Então, em primeiro lugar, cuidado com a informação. Nós precisamos saber o que é que nós informamos. Qual é a nossa proposta de informar? Informamos o quê? E se nós informamos, qual é a nossa segurança dessa informação? Nós temos que ter uma segurança da informação. Nós não somos, evidentemente, curandeiros, nem, nesse momento, somos agentes de um amontoado de conhecimento que reúne-se no momento, quando alguém faz uma pergunta e a gente responde aquilo no sentido de satisfazer pessoas, de maneira nenhuma. Nós temos que ter a responsabilidade, porque que envolve o indivíduo, a família, né, a ordem social, e nessa sucessão um grupo maior, que é toda a humanidade. A doutrina dos espíritos tem uma grande missão, uma relevante missão. Veja os senhores, se os senhores forem ao grupo, por exemplo, de apoio aqui de segundas e quartas-feiras, nos gabinetes de orientação filosófica. Se os senhores entrarem em contato nesse momento com os serviços, nós temos médicos. E um dos serviços é aquele de atendimento, por exemplo, a drogados. Os senhores vão ver a necessidade que nós temos de formar pessoas para conversar com pai, com mãe, não é? Com avós que criaram netos. Enfim, nós temos que estar numa dimensão plural, vejam, para saber responder com dignidade. Essa dimensão espiritista, que é ampla e que nos dá, evidentemente, uma sustentação para que nós possamos, em todo o território nacional, a SBE hoje tem grupos, e como alguns dos senhores estão fazendo essa formação hoje, terminando, nós temos em Minas Gerais, nós temos na Bahia, nós temos em vários outros lugares, no Rio de Janeiro. São pessoas que nós estamos levando a eles um nível de formação para que eles possam fazer frente, evidente, a um grande processo de mistificação negativo, um grande processo de mentiras, um grande processo de colocar coisas que não são espiritistas, como, por exemplo, vejo, nós não podemos ficar dizendo que os espíritos manifestaram e disseram isto. Eu tenho tanto cuidado que até algumas recomendações que o irmão Leocádio faz para os médiuns, eu peço a alguns irmãos nossos que não passem. Porque ao passar para algumas pessoas, dá uma ideia de, primeiro, que nós estamos determinando e que nós não seguimos, evidentemente, a condução do livre-arbítrio. As pessoas têm uma dificuldade. Eu tenho pessoas aqui dentro que ouvem a mensagem do Leocádio de uma forma e quando vão me contar, transformaram a mensagem. Porque eles transformam em face, evidentemente, do que eles querem ouvir. E isso é muito grave. Nós temos que ter um severo cuidado para a gente saber se a gente não está, nesse momento, alterando conteúdos. Nós não somos conteudistas, de maneira nenhuma. Aliás, a escola conteudista está aí destruída, completamente rompida, tanto a infantil quanto a fundamental e a média, até a superior, em face do chamado conteudismo. São professores que têm uma grande preocupação de conteúdo. Quer dizer, conversar com o fundamental e o antigo ginásio e o científico, a preocupação deles é programa.
tem que cumprir o programa, porque tem alguém que corre. Então é só um conteudismo. Só um conteudismo sem nenhuma preocupação de avaliar e verificar até onde nós transformamos as pessoas e trouxemos uma mensagem construtiva para as pessoas. A doutrina dos espíritos não é uma doutrina de vaidade. Não é uma doutrina, evidentemente, onde as pessoas se vestem especialmente para aparecer ou para dizer que nesse momento elas são agentes de uma ordem sobrenatural e que o que elas falarem deve ser imediatamente cumprido de maneira nenhuma. Nós somos pessoas, não é, que temos que ter o grande cuidado de entender que o pressuposto maior nosso é a simplicidade. E a ciência oficial e todos os pesquisadores, inclusive os físicos, os químicos, os matemáticos, eles sempre disseram, e hoje eles estão afirmando, a simplicidade é uma coisa tão complexa e tão perfeita que só quem a entende sabe usá-la. Por isso, quando nós não entendemos, nós nos fantasiamos. Estamos sempre nos fantasiando. Fantasiamos a linguagem, fantasiamos a palavra. O centro espírita não pode ser uma armadilha para tirar dinheiro de ninguém. Portanto, que eu, quando tomo conhecimento de alguém aqui, veio aqui, emprestou dinheiro, não sei de quem, eu imediatamente chamo, digo, aqui não é lugar disso. Aqui não é uma agência bancária, aqui não é de maneira nenhuma um local onde mas eu estou passando necessidade e conversou com o irmão, porque aquele irmão dali do trabalho pode de maneira nenhuma. Aqui não. A religião ela não pode ser precificada, nem posta no sentido de que pessoas possam oferir lucros. Nós temos que ter uma grande responsabilidade moral, social, onde a nossa integridade e a nossa dignidade como pessoa ultrapassa, evidentemente, as linhas da casa espírita e chega numa ordem social para entender que nós somos responsáveis, extremamente responsáveis. Então, um curso como esse é um curso que sensibiliza os senhores a uma grande responsabilidade, não é? De agenciar, veja, um grupo maior de pessoas, de tentar mostrar às pessoas que nós estamos absolutamente firmes em um propósito de cultura. Nós vivemos em um país onde a grande destruição, a grande proposta que está aqui, não preserva nada. Nós não preservamos nada. Nós temos todos os nossos, basta dizer para as pessoas que pararam até de fazer pesquisa, porque a pesquisa da Universidade de São Paulo assustou tanto os pesquisadores, há 2 ou 3 anos atrás, que eles resolveram parar. Eles foram levantar os lixos da elite econômica mais alta de São Paulo, capitães de indústria, a classe média e as favelas. Acharam bens que têm resultados como ouro e outras coisas aonde? Nas favelas. No lixo das favelas. Não acharam na classe média, não acharam nas elites, acharam nas favelas. Mas também acharam na classe média, alta e nas elites, quadros, pinturas, até de autores famosos no Brasil, jogados no lixo. Então nós temos, o Centro Espírita é uma agência social, Universidade do Povo. Quem fala em Universidade do Povo tem que falar em currículo como vida. Vida social, vida política, vida econômica, vida cultural. Então ele tem um currículo. Um currículo para quê? Para mostrar às pessoas que elas têm que ser muito firmes nos seus propósitos. Então nós temos um currículo. Nós temos um projeto político-pedagógico. Nós temos, sistematicamente, nós somos envolvidos por um projeto político-pedagógico. Não é? Evidentemente, os procedimentos vinculados ao município, os procedimentos ligados ao Estado, por exemplo, do Paraná, ao Estado brasileiro, e toda aquela inteligência humana que nos trouxe um sentido histórico daquilo que nós alcançamos num propósito, evidentemente, de preservação da vida. Lembre-se, os senhores, que Hitler, na sua loucura, na sua infâmia, ele determinou por lei, com um parlamento doentio, que não era crime matar judeus. Vejam, os senhores, como quando nós tergiversamos, a coisa desce a níveis insuportáveis. E imediatamente começaram a caçar, como se caçasse, evidentemente, bestas, não é? Transformaram em bestas humanas, quando colocavam uma estrela de Davi, e eles não podiam nem caminhar nas calçadas. Eles tinham que caminhar nas ruas, porque se matassem, não matava ninguém, porque eles não eram considerados seres humanos. Quando caiu o regime, graças a Deus, imediatamente o que aconteceu? Todos os que estavam envolvidos foram presos. Porque uma ordem, vejam, construída juridicamente,
ela está construída numa ordem moral. A gente diz que o círculo da moral é maior do que qualquer outro círculo, é ele que dá suporte. Então, o suporte jurídico está assentado numa ordem moral. Matar os outros não é moral. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Imediatamente, todos foram condenados, alguns à prisão perpétua, outros até a pena de morte. Os países todos passaram a proscrever o nazismo e a dizer o que é que aquilo representava, mas vejam o que faz, às vezes, as lideranças, a composição das lideranças. Eles imediatamente bloqueiam a capacidade das pessoas de pensar. E quando eles bloqueiam a capacidade das pessoas de pensar, eles imediatamente introduzem mensagens nas pessoas que são altamente perigosas. Elas são permissivas, elas são doentias, dentro do campo em que eles imediatamente fizeram um processo prescricional, não é? De domínio, de comando, né? De ordens. Bom, o Centro Espírita trabalha com uma visão crítica, onde Deus, não é o princípio de tudo. E daí, desse princípio, nós temos alguns fundamentos. Fundamento, por exemplo, da lei, fundamento da ordem, fundamento de uma ordem moral, fundamento da amizade, são os fundamentos. Mas esses fundamentos estão calcados e assentados em princípios. Mas esses princípios, por exemplo, o grande chegar com força e com disposição é chegar em Cristo, por exemplo. Mas não é um Cristo efebo, aquele Cristo evidentemente católico, não é um Cristo fraco, é um Cristo muito forte. É um homem que é tão forte que falou há mais de 2000 anos atrás e há 2000 anos a sua mensagem continua viva. Então ele não pode ser tido como alguém extremamente efebizado. O sujeito, ele é tão forte que ele vai e uma mulher está tirando água de um poço e quando ela o vê, porque ele é um homem, ela se cobre. E ele imediatamente reage. Ele vai a ela e começa a conversar com ela. E como é que ele começa a conversar? Ele começa a mostrar para ela que ela é irmã dele e que ela é um ser humano e precisa efetivamente receber o aconchego de todos. A doutrina dos espíritos diz sistematicamente e com uma força extraordinária de que os espíritos, nós não temos gênero, o espírito não tem gênero sexual. Eu não sei se os senhores sabem disso. Ele não tem gênero sexual, então nós vamos daqui para frente trabalhar o ânima e o animus. Quando nós reencarnamos no ânima, nós reencarnamos no ânima feminino, na mãe. Tem já uma mentalidade do ânima. Essa mentalidade do ânima, ela não predominou. Ela predomina, às vezes, dentro de casa, mas nunca social. O que predominou o animus, aonde é a mentalidade do homem, é a determinação do homem, é a proposta do homem, é ele que manda, é ele que faz. E esse é o momento, vejo, em que nós teremos que entender que não tendo sexo, e não tendo de maneira nenhuma divisões, porque tudo isso ficou muito mistificado no Espiritismo, muito mistificado. Passou-se a ter uma mistificação geral, mistificação inclusive, vejam, dos chamados grupos de família. É o Paulo que reencarna, é o Saulo que vem, são as outras pessoas. Eu não sei, meus amigos, sem assustá-los, se depois de nós desencarnarmos, nós vamos nos encontrar tão cedo. Porque sabe 700 anos da Terra? Eu não sei se os filhos dos senhores farão parte de grupos em que os senhores estiverem depois de desencarnar. De maneira nenhuma. Deus não acumula ninguém assim. Agora, nesse momento, eu vou proteger fulano. Nós já temos isso sempre pelo cunho de uma ordem de ânimos masculina. Onde quem protege é um homem forte, não é? Vocês conhecem todo, o imperador, e nessa sucessão, não é, todos os agentes do poder, e isso veio e está vindo, vem até hoje. Nós sabemos que quem desencarna, ele vai reencarnar na diversidade. Nunca no sentido, evidentemente, de igualdade. O sentido de igualdade daria imediatamente nós estaríamos fabricando uma nova estrutura para o universo, aonde se seria tudo igual, nós não evoluiríamos nunca. Nós estaríamos completamente distantes. Nós estamos sempre junto com pessoas. Mas e a afetividade? Os senhores imaginaram que nós temos, no mínimo, 50 milhões de anos reencarnatórios? Que eu e os senhores, nós temos internamente registrados inúmeras famílias. Inúmeras vezes somos filhos, pais.
Já imaginaram o que nós temos no conjunto extraordinário de vida? Isso não desacredita o processo de afeto. Nós reencarnamos, homem e mulher, numa composição de construção para aprender amor. E isso nós temos que trabalhar. Porque o amor é um antídoto contra todos os males, é uma luz no nosso caminho. E essa luz no nosso caminho, ela permite que a gente enxergue o imediato e o imediato, que a gente faça um alcance maior no horizonte. Mas isso não implica, de maneira nenhuma, nós ficarmos determinando. E foi feito determinações bárbaras. Os espíritos estão em colônia. Até isso se chegou a dizer. Nós temos livros que falam em colônias. O Blanco, não sei o quê. Coisas extremamente mentirosas. Eu nunca nenhum espírito, e nem todas as vezes que tive com Chico Xavier, alguém, o Emmanuel, alguém, tenha me dito, olha, eu vinha da colônia X, Y, de maneira nenhuma. Isso seria seria assim, nós já, o ânimos, material, o homem, né, nós teríamos controle sobre colônia, porque colônia está sob controle. Portugal, nós somos colônia de Portugal. Enquanto Portugal foi chefe da nossa colônia, os senhores sabem o que nós passamos. Os senhores conhecem que até 1950 nós tínhamos vários países, como Mauritânia e tantos outros, sob a colônia, evidentemente, de países europeus. A base de ferro e fogo, com luta, está lá a África até hoje subdesenvolvida, porque não pensa que português é essa bondade que nós dizemos e que foi tudo muito pacífico, foi extraordinário, de maneira nenhuma. Onde eles põem aquela cruz daquele tacão, adeus. Não se iludam. Aquilo tem que ficar, é tão forte na África que eles falam o português de Portugal. Foi uma exigência que se fez, tendo em vista o medo que tinham do Brasil, que nós, em face da multiplicidade, da diversidade, passamos a falar diferente, e imediatamente a inteligência, não é, do reinado de Portugal determinou que as escolas todas, e todo mundo fizesse a construção da linguagem em torno da matriz. Não permitiram, de maneira nenhuma, nem o hibridismo de língua e cultural em torno das nações diversas negroides que tinham na África. De maneira nenhuma. Se vocês encontrarem, não é um sujeito que venha de uma ex-colônia portuguesa, vocês vão ficar assustados, porque ele fala exatamente como um lisboeta. E nós não falamos. Não temos um recanto do nosso país que alguém produza uma linguagem como essa. Então, nós temos, veja, o Chico produziu uma obra que é fantástica e a gente precisaria decodificar melhor. O Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. A pátria do Evangelho tem uma significação muito grande. Nós temos que, nesse momento, decodificar um pouco a pátria do Evangelho. O que é que isso significa, a pátria do Evangelho? Nós temos que pensar. O que é que significa dizer que o Centro Espírita é a Universidade do Povo? Não adianta só dizer isso, criar impressão entre as pessoas, os intelectuais. Não, nós temos que dizer sobre o currículo, mostrar que é vida para nós, mostrar sobre o projeto político, pedagógico, o que é que ele significa, o que está acontecendo no mundo. Então, eu não posso, por exemplo, vir falar com um grupo de estudantes universitários, ou vir falar com os senhores, e nesse momento estão matando gente lá, na África, ontem duas moças mataram um pai, que hoje tudo se comunica rapidamente, na Rússia, e nós imediatamente não trazermos a mensagem emergente que está acontecendo para nós e que chega até nós, para mostrar como exemplo, porque só assim que nós haveremos de construir o amanhã. A doutrina diz categoricamente que nós não estamos vinculados ao passado, nós estamos vinculados ao futuro. Tanto que eles dizem, o Centro Espírita que ensina que o passado é capaz de visitar o futuro, é um Centro Espírita que está sempre em construção. O Centro Espírita que reúne em torno de uma mesa e fica com um evangelho fanho, lendo e não interpreta nada, é um Centro Espírita que já foi, é a decadência da decadência e que não trabalha mais como escola. Nós temos que ter alguma coisa muito viva, num imediato e no imediato, naquilo que está acontecendo imediatamente a nós, junto conosco, e naquilo que está no imediato nosso. Veja, a América Latina é um barril de pólvora. Nós somos numa crise horrível. O nosso país é uma crise difícil, fome, miséria. Não é? Nós não podemos ficar
num arquétipo nesse momento de falar que nós vamos, não é, nós vamos falar em bondade. Chegamos aqui, pegamos um Pai Nosso, que está, de maneira nenhuma, meus amigos. Vamos deixar esse sentido imaginativo e precário e floreado, evidentemente que não nos leva ao cerne, não nos leva nesse momento àquela linha de uma ação onde nós possamos, nesse momento, trazer aos senhores não revolta, mas uma consciência de que nós somos todos responsáveis, que nós estamos construindo a nós, construindo a nossa cidade, o nosso município, construindo o nosso país, a América Latina, construindo, evidentemente, o mundo e que continuaremos construindo. Então nós não podemos ser nem fracos, nem agressivos. Nós não podemos ser pessimistas, nem otimistas demais. Nós temos que ser, também não é um realismo, mas é uma consciência de um operante que se manifesta na nossa vida. Quando isto ocorre, e a gente tem essa consciência, nós começamos a ser até mais plácidos, mais conscientes. Mas também não somos queixosos. A cada pessoa que a gente encontra, a gente debruça e depõe sobre ela todas as nossas angústias, no sentido de que nós vamos resolver. Não. O espiritista é alguém que tem uma visão crítica de se administrar. Ele tem que ter uma visão crítica de se administrar. Por exemplo, lhe foi dado, às vezes, a família. E na família nós temos problemas. Porque é através da família que nós temos, às vezes, que administrar. E temos que administrar. Não é? Então nós temos que parar um pouco e verificar como é que é meu filho. Como é que é, se diz uma professora que adotou 3 crianças, e ela na época me disse que tinha adotado, ela me procurou, disse, olha professor, que miséria. Um deles está na penitenciária, o outro está aqui. Eu disse, o que é que a senhora quer que eu responda para a senhora? O que é que a senhora acha que a senhora se dedicou a essas crianças, como devia se dedicar? Não é? Será que ele não teria suavizado um pouco, não teria constituído um núcleo melhor, uma composição melhor? Teria. Quando nós não fazemos isso, depois nós nos arrependemos, nós entramos em crise, porque nós só construímos com amor. Quero dizer para os irmãos, essa é a conclusão que eu cheguei. Eu fui diretor de faculdade e eu vi que os professores que ensinaram, primeiro eram aqueles que falavam baixo. Não eram aqueles que gritavam, aqueles que chegavam fazendo um grande estardalhaço, ou aqueles que, evidentemente, depois que surgiu a ideia de eleição nas universidades e nas escolas todas, são aqueles que são bonzinhos, que querem, evidentemente, estar atrás do poder. Eles não estão atrás no sentido de uma construção, de passar conhecimento, porque quem passa conhecimento não impõe. Ele traz o exemplo, ele imediatamente percebe que aprender é modificar comportamento. Quem aprendeu, modificou o comportamento e vai imediatamente levar para o social. Os que não entendem isso, eles querem sempre se utilizar, e no Espiritismo está cheio disso. Está cheio de pessoas que imaginam que não só na ordem material, ele precisa também de uma ordem espiritual. E na ordem espiritual ele precisa criar instrumentos que possam lhe trazer dinheiro, por exemplo. O Espiritismo nunca foi precificado, não é cobrado, é dado de graça o que de graça se recebe. Para nós o valor é maior, evidentemente, de qualquer valor moral ou espiritual, é maior do que qualquer dimensão de ordem material, qualquer. A grande preocupação nossa é realmente um poder de renúncia, onde a simplicidade impere, com uma responsabilidade intensa de que a gente possa fazer o melhor em cada situação. É difícil fazer o melhor, é muito difícil. Eu administro lá o Lar Escola, temos o Lar de Campo Largo, o Lar de Paranaguá, a gente tem os centros todos filiados no Brasil, a dificuldade desses núcleos todos, muito grande. Imagine, por exemplo, administrar Copacabana, nós temos a terceira idade. Nós temos drogado em Copacabana. Nós temos pessoas, evidentemente, que vêm a nós pedir socorro. São esfomeados, são pessoas que nesse momento não têm, estão em graus de miserabilidade. Que eu sou com de certeza sabe, que a gente tem a pobreza cultural. Mas a pior de todas as pobrezas é a cultural. Onde houve um depauperamento tão grande no sentido de cultura, que ele não tem mais, é aquele homem que fica exposto com a mão, ele é moço, podia trabalhar, mas ele está depauperado. Ele está rompido e as nossas instituições públicas,
não é? Aquilo que foi instituído para o nosso bem, os governos nossos, que é exatamente a nossa mentalidade, eles querem tirar proveito. Está aí mensalão, está aí Lava Jato, está não sei o quê, e os senhores conhecem. E a crise que eu proponho, eu digo para todos os senhores, é uma só. Como nós absolutizamos tudo, sabe, professor Rui? Nós imediatamente colocamos no absoluto tudo. Agora nós colocamos no absoluto a Lava Jato. Nós estamos vivendo, como eu fui professor, 37 anos de Direito, na pior fase da nossa vida, ligado a um nível institucional público, a pior. E porque nós, imediatamente, nesse absolutismo, é extraordinário. Então, nós estamos vivendo há mais de 5 anos um denuncismo, dilapidando, atinge a todos. Atinge de cima a embaixo, das classes pobres até as classes altas. É uma coisa bárbara. É ligar a televisão para ver denuncismo. E você compôs o denuncismo em todas as linhas. Eu quero ver provar tudo isso. Direito é prova concludente material. A gente tem que ter prova material para julgar alguém, para processar alguém, para compor alguém. Os senhores conhecem que prendem, soltam e composições. Não pode continuar assim. Até porque essa judicialização contínua de tudo vai nos criar uma insegurança horrível, vai aumentar a anomia, que se chama ausência de norma. Nós vamos começar a imaginar cada vez mais ausência de norma, mais ausência de norma, mais ausência de norma, e vai nos levar a um caos social. E um fala mal do outro, não sei quem que fala, e tem que prender, tem que fazer isso. Eu já fiquei satisfeito, não gosto desse Lula, mas eu digo, não estou atentando contra Lula. Quando eu soube que ele não foi recepcionado, ele imaginou que ele seria recepcionado. Não é hostilizar este homem, mas é a população, me parece que está dando uma resposta dizendo, não, nós estamos pensando. Nós, nesse momento, queremos, evidentemente, temos um juízo crítico e queremos verificar como é que fica tudo isso. É fundamental isso. Então, tem pontos positivos. Agora, nós absolutizamos. Aquilo que é um grupo-tarefa, criado por portaria de juiz, alguma coisa, de procurador, passou a ser uma instituição, se fala nessa Lava Jato, uma instituição, mas junto com as instituições todas, tem uma instituição agora junto, com eles todos engomados, os promotores, a composição, com denúncia. Não é possível, meus amigos. Não sei se os senhores estão entendendo. Esse absolutismo não pode continuar. Quem entende um pouco de direito vai entender que isso não pode. Nós temos que imediatamente arrumar, todo mundo tem que começar a trabalhar, tem que vivenciar, quem for criminoso que responda realmente pelo crime. Não é que a gente seja solidário a apenar as pessoas, mas é solidário no sentido de dar e fazer justiça. Cabe justiça. Então, por favor, nós temos que tomar muito cuidado nessa absolutização, porque nós absolutizamos tudo. Nós não paramos de pensar e achamos que a resposta é essa. A resposta, por exemplo, foi eleger Lula. Todo mundo sabendo. Na universidade, eu não podia imaginar que colegas meus, até ex-catedráticos, que foram passar para o seu titular, passaram a arregaçar as mangas e sair fazer discurso junto com o aluno para dizer que Lula ia salvar o país. Ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. E vocês conhecem o mecanicismo em torno, evidentemente, de um grupo de produção em torno de funcionário público no nosso país. Vocês conhecem isso. Vocês sabem que nós chegamos a um ponto insuportável, onde nós temos uma economia privada e um funcionário público. Nós tivemos duas cidadanias. Uma, onde o homem que trabalhou 35 anos aqui recebe uma diminuta parcela, e esses aqui, que são privilegiados do Estado, ficam com altos cargos. Ele vai falar, mas é direito adquirido. E enquanto esse direito adquirido, tem fome, miséria, escola quebrada, as coisas todas destruídas. Não é possível uma coisa dessa. Vejam o absolutismo que faz. Não sei se os senhores estão entendendo. Nós não pensamos mais. Nós imaginamos sempre que quem tem direito, e é um direito instituído por lei, e a gente tem que receber e pronto. Vocês viram agora a luta para aprovar a Previdência. Porque de repente não tem como quem pague para velho. Estão preparados para, quem sabe, em 30 anos. No Rio de Janeiro, aquela região que eles chamam bolsão de riqueza, de Copacabana e os outros, cada 10 pessoas, 8 são velhas, meus amigos. Em Curitiba,
cada 10, e eu acredito que 5 sejam velhas. Nós caminhamos rapidamente para o envelhecimento do povo. Como é que o Centro Espírita vai responder? Por isso o currículo é importante e o projeto político-pedagógico. Como é que vai responder? Como é que responde nesse momento a falta de emprego? Porque não adianta a gente falar, tenha fé. Não? É muito mais que isso. É um mecanismo que a gente tem que trabalhar, dele se positivar na vida, não é? E trabalhar. Mas não uma proposta, evidentemente, porque a ideia que nós temos, às vezes, e o que chega a mim, é de que Deus imediatamente é capaz de, através de nós, religiosos, quem sabe a gente tem o poder de colocar a mão sobre as pessoas, os espíritos, e imediatamente transformar as pessoas. Ele não era bom, ele ficou bom, ele não era isso, né? Ele não tinha emprego, eu arranjei emprego. Não pode ser assim. Isso é, evidentemente, aliás, veja bem, a coisa é tão não certa, sempre incerta e não linear, que a justiça é assim. Todas as vezes que nós alcançamos o sentido de justiça, ela fica mais alta, meus amigos. Se fez agora aqui, quando a gente tentar pegar o dia seguinte, ela está mais alta. Porque o mundo inteiro evoluiu, vejam, a não linearidade. Tudo é não linear. Tudo está continuamente em evolução. Tudo é incerto. Tudo é incerto. Absolutamente incerto. Bom, a casa espírita sabe disso. A intelectualidade, tanto espiritual, não é, no sentido não físico, como os próprios médiuns, na sua dimensão de espiritualidade, não é? Aqueles que estudaram, sabem disso. Sabem que nada é linear. É tudo não linear. E tudo sendo não linear, eu tenho que estar preparadíssimo para administrar qualquer situação. Se perder, meus amigos, nós espíritos temos que perder em pé. Se ganhar, nós temos que ganhar em pé. E de vez em quando nós temos que ir, quem sabe, como eu ouvi uma mensagem do Antônio Carlos, eu fiquei impressionado, para frente do espelho e olhar bem para os nossos olhos, nós para nós mesmos, para ver se nós descobrimos nosso eu superior. O que é que você está querendo? O que é que você quer? Você quer o quê? Você quer honra, glória? Você quer o quê? Quem é você? A gente tem que olhando para ele, quem é você? O que você tem feito nesses últimos anos? Sabe, meus amigos, eu sou procurado todos os dias por muitas pessoas. Às vezes fico até constrangido com o povo simples que pega a minha mão e beija a minha mão. O que é isso? Não é? A miserabilidade não deixa pensar. Eles precisam sempre de paizinho, de pessoa mais forte, alguém que nesse momento diga a eles que está bem. E nós espíritas precisamos ter esse grande cuidado, porque isso invoca em nós o poder, evidentemente, temporal, a força do Império Romano. Nós vemos tudo isso, a força do clero, os paramentos todos, a composição, evidente, social. Imagine que alguns dos senhores que têm essa faculdade mediúnica, todos nós somos médios. Nós nos transformamos em agentes mediúnicos na casa espírita, através do currículo, dos programas, não é? Das ações mediúnicas, nós vamos nos transformando em agentes mediúnicos. Mas vejam que nós temos sobre nós forças. Só para dar um exemplo, senhores. Eu conheci o Iberê Camargo, o grande Iberê Camargo. Eu sou colecionador, eu gosto de obras de arte, gosto mesmo. Até para preservar e deixar para esse país o que eu puder em torno de obras de arte. O que eu puder. A minha luta é exatamente essa, que os museus se preservem. Fui diretor 8 anos do Museu Paranaense e sofri todas as contingências com dor, para ver o que é a destruição do patrimônio cultural brasileiro. Duro, impiedoso, quem tem consciência, né? Então a gente tem que estar continuamente na casa espírita, vendo a possibilidade da gente fazer um equilíbrio, sabe? Em que a gente procure essa dimensão espiritual, e nessa dimensão espiritual a gente assuma a responsabilidade, veja, de preservar aquilo que nós, ao longo da nossa história, criamos, tendo em vista como instrumentos e instruções para um momento novo do nosso próprio povo. E a gente tem dificuldades, imensas dificuldades. Eu sempre conto que assumi o Museu Paranaense até para pedido
do Álvaro Dias e do René Dotti. Não, o senhor, porque eu gosto de cultura, e ontem até disse isso na Lapa. Um sábado, num domingo, num sábado, acho que uma sexta-feira à tarde, fiquei um pouquinho ali, né? Sábado o museu praticamente fechava, não sei o que, domingo. Segunda-feira fui para o tal do museu lá. Eu cheguei lá, todos cumprimentando, entrei, fui vi um barulho, Hulk, não tinha ninguém. O que será isso? Resolvi caminhar ali no meio das exposições. Era uma funcionária pública, servente, absolutamente analfabeta. Veja quem lida com a nossa cultura, meus amigos. Com um rodo e um pano. Quando eu olhei assim, o infinido Vicente Machado, o quadro do Vicente Machado, estava russo. Ela já tinha tirado toda a camada pictórica, porque todos os dias ela chegava com um pano úmido e olha, e fogo no Vicente Machado e em todos os outros. O Vicente Machado era mulato, o homem estava russo, estava tudo fosco, não é? O quadro. O que é isso? Estou limpando, mas limpando o quê? Como é que não ensinaram para a pessoa que não pode limpar, que não pode nem passar pano nos outros? Não. Quando eu fui olhar os outros, estava tudo destruído. Tudo. Eu quase morri. Fui para o meu gabinete, não é possível uma coisa dessa. Como é que pode uma coisa dessa? E agora? As autoridades, o secretário, depois fui ao governador, faça um projeto. Vamos reformar isso. Conseguimos. Também pessoas e tal, e imediatamente repusemos e reconstituímos. Mas tem que qualificar a servente. Mas para qualificar tem que pagar mais, professor. E o Estado paga por classes. Servente é servente, vai receber. Mas não dá. Casa de cultura, você é uma mulher que limpa o chão, limpa o banheiro, evidentemente, numa repartição pública. Não pode, ela tem que ser. Nós temos que qualificar essa mulher de alguma forma. Aí fui, o que eu vou fazer? Eu vou sensibilizar. Reuni todos, comecei a conversar. O seu filho vai precisar ver isso, não sei quem. E fomos devagar, conversando. Não é? Isso me lembra lá na escola. A gente pega os professores que são formados, o pessoal conhece informação pedagógica. Nós temos o curso ali, sabemos o que é a luta. Aí elas chegam e a gente começa a fazer aula para se formarem no dia seguinte. Professor, eu estou decepcionado, por quê? Quando a gente forma, fico, trabalho aqui 2 anos, elas vão para o concurso público da prefeitura e passo, e nós temos que chamar tudo de novo, outra vez, fazer tudo de novo. Mas que bom, você não está entendendo que todas as vezes que nós encaminhamos alguém que aprendeu conosco e vai para o poder público, ela vai levar para o poder público e é uma semente construtiva ali, que ela será diferente, ela será uma outra educadora. Não é? Mas é duro. É duro que a gente tem que estar continuamente refazendo o plantel, não sei se vocês entenderam. Mas isso é uma missão nossa. É uma missão de construção, é uma missão moral, não é uma missão histórica. Não é? E essa linha crítica, a gente está absolutamente aberto no centro espírita. O centro espírita é como se fosse uma sanfona aberta. Não está aberto. Não é? Ela só vai fazer barulho no dia que fecha um pouquinho, não é? Que vai mexer com teclas, essa composição, e vai fazer barulho, que a gente, evidente, pode dirigir através de escalas musicais. Então, nós temos uma consciência e nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é muito grande, muito grande. E responsabilidade muito grande, vejo, particularmente porque no que diz respeito ao metafísico, tudo que eles dizem que é uma ordem de espírito, é uma ordem de religião, fica sacro. E eu acho que os senhores aprenderam com o professor Rui, que ele é bamba nisso, sabe? E os outros, que a gente tem que evitar o sacro, o místico, o esotérico, não é? E o dogmático. São 4 estágios que destruíram o nosso, particularmente o Ocidente. Acabaram conosco. Para nós, até hoje, quem sabe alguns dos senhores têm necessidade de fazer o sinal do padre, né? O sinal daquela coisa da igreja, passar em frente à igreja. Quem sabe os senhores têm. Veja, nisso não vai de maneira nenhuma estar propondo destruir, por exemplo, imagens, o que é um crime. Elas compõem a evolução histórica do nosso país. Essas capelinhas, beira de estradas, a cruz, nós não podemos destruir isso. Isso compõe uma mentalidade. E compondo a mentalidade, nós temos que saber que nós temos o dever de preservar. O dever. Não é? Os poloneses vieram para cá e, há mais de 100 anos atrás,
eles fizeram a imagem de São Roque. Estava ali uma capelinha só. Eu comecei a ficar preocupado. Um colecionador vai passar e vai levar o santo de madeira embora. O clero tem um museu sacro. E eu falei com o vereador, eu converso com o arcebispo e peço para o arcebispo para imediatamente recolher a imagem, porque vão levar a imagem. Eu sou colecionador, eu sei que fazem isso. Não é? Felizmente parece que recolheram a imagem. Que aquilo é a história da Polônia aqui em Santa Cândida. É a composição da imagem de São Roque aqui. Bom, se o senhor é espírita, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que me preocupar com a cultura. O espiritista é alguém que se preocupa com a cultura. Cultura são os elementos espirituais de um povo. É a sua espiritualidade plasmando, evidentemente, elementos materiais. O processo civilizatório é a materialidade dessa cultura. Não destruir essa materialidade de maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma nós podemos destruir isso. Anteontem fiquei chocado que vi. Aqui tem uns golpes, né? A professora Maria Beltrão, não sei se você lembra dela, é uma grande pesquisadora, arqueóloga, e não dá uma carta dizendo que teve um infarto lá no Rio de Janeiro, um derrame em 2017 e que está praticamente impedida de trabalhar. Até quando for ao Rio, vou procurá-la. Uma das mulheres extraordinária. Um trabalho fantástico em benefício do nosso país. Todas esses no Pará, e essas construções todas arqueológicas, feitas pela doutora Maria Beltrão. E um trabalho de uma dedicação e de até uma exposição física para construir, evidentemente, o nosso país. O Espiritismo é um construtor, evidentemente, do mundo. Ele constrói o político, o social, o econômico, o cultural. Ele constrói uma ordem moral. Ele atenta, evidentemente, para os usos, os costumes. Não é? Ele procura, com todos os meios, coibir aquelas coisas que são negativas e que destrói, não proibindo. Ele não vai proibir, ele não vai dizer, você não vai fazer isso. Mas ele vai trazer tantos argumentos que o indivíduo vai se lapidar e vai buscar, evidentemente, o seu próprio ser, a sua dimensão lá, pessoal e crítica. Nesses últimos meses, os espíritos têm trazido uma mensagem muito interessante, em face de certo da física quântica. Eles dizem, nós devemos do físico ir ao metafísico. Nós temos que fazer um esforço muito grande para pegar essas coisas e entender que elas nos conduzem, às vezes, ao metafísico. Quando nós encontramos o metafísico, nós encontramos vários outros elementos e começamos a ter sensações perceptivas de uma ordem do espírito. Nós começamos, veja como alguns desses santos que a igreja trabalha, foram criaturas que começaram a ter percepções, como Teresa de Ávila, vejo, percepções. Um dia ela diz que vê um padre, chama um bispo da localidade, e ele é conhecido. E ela diz, ele diz, a senhora disse que viu o padre João, vi. Aí, uma mulher séria, forte, uma mulher de coragem, disse, mas a senhora não pode ter visto. Disse, o senhor tem força para dizer para mim que eu não posso? Bispo. E ele ficou sob o efeito, evidentemente, de uma resposta construtiva. Se não, irmã, que quem sabe ele esteja aparecendo para a senhora, mas que a senhora, os outros não têm, que ele quer dizer, não tem prontidão, com toda certeza, para ouvir a mensagem que a senhora vê. Quem sabe a senhora tenha que ver e processar diferente. Respeitou a freira. Não, porque ele foi chamado para imediatamente aplicar uma pena de afastá-la, evidentemente, do convento, nunca conseguiu. Porque ela era muito mais forte do que isso. Vejam as pessoas fortes do físico ao metafísico, quando o Gandhi, né, quando começam a bater nos indianos, porque eles dizem que o sal é deles e que não pagarão mais imposto ao sal. Na Inglaterra, mandam imediatamente polícias com cacetete e bombas e surram as pessoas que estavam bloqueando a ilha. Ele era pequenininho, mas ele era tão extraordinariamente espiritual, do físico, não é, para o metafísico, que o povo o chamou de grande, Mahatma Gandhi, não é? Mahatma Gandhi, que é o grande homem.
E o que é que nós fazemos, Mahatma, nisso aqui? Nós vamos apanhar. A imprensa virá. E a imprensa veio, noticiou na época no mundo inteiro, dentro daqueles parâmetros da imprensa, e foi um escândalo. O Reino Unido, com todo o seu potencial, está destruindo um povo. E foi uma coisa, foi imediatamente aquilo que um povo tomou conta do mundo inteiro, onde chegou, onde tinha jornal, mostrando evidentemente que era uma agressão contra o povo indiano. E ele continuou e continuaram, e não, as prisões foram, abriram as prisões, porque o mundo inteiro começou a dizer que era um absurdo. E ele continuou, foi preso. Preso, ficou um período na cadeia, até que determinaram o julgamento. Mas ele tinha alcançado o fim da metafísica. Vocês devem, pelo menos, nós somos contemporâneos do Gandhi. E ele começaram a entrar todos os que iam julgar Gandhi. E como Portugal, Inglaterra, Portugal deve ter copiado, tinha também pregão de auditório. Batia-se alguma coisa, entra o coronel tal, entrava o coronel tal, todo mundo ficava em pé. Entra não sei quem, todo mundo numa composição. Entra o representante do rei, ninguém levanta. Ninguém levantou. Só a mesa. Eles ficaram assustados com aquilo. E o homem era um homem que tinha uma certa cabeça, o tal representante do rei. Que entra o réu. E daí com todos os pejorativos contra Gandhi, né? O povo, ele começa a dar os primeiros passos, ele entra, começa a bater palmas e fica em pé. E não param. E não param, e ele imediatamente todos se levantam até a mesa. Ele está sentado, o presidente do conselho, e ele fica tão escandalizado que ele não imaginava uma coisa daquela, né? E não tinha o que fazer. Ele para e diz uma coisa fantástica que veio até nós, e aqui isso é agente também das liberdades públicas do mundo. O que é que ele diz? O réu é maior do que a corte. Não dá para julgar. Então, o que é que ele fez? Ele saiu do físico para o metafísico. Ele era muito forte. Mas ele era fraco, como o Chico. Muito fraco. O Chico magrinho, não sei se os senhores lembram do Chico, magrinho, franzino. Mas imagine quando fazia discurso ou falava assim, Gandhi. Aí, quer dizer, saiu desse físico para o metafísico, uma presença que enchia os ambientes. As pessoas todas passavam a respeitá-lo muito, mas é preciso também do materialismo ir para o espiritualismo. Quem sabe, num primeiro momento, para a espiritualidade. A gente tem que sair da matéria para a espiritualidade. Luta é uma dimensão duríssima para todos nós, mas muito dura, forte. Ela nos apequena. A linguagem do materialismo, ela nos deixa pequeno. Mas a gente tem que lutar. Então, quando a gente começa a alcançar uma espiritualidade, a gente começa a perceber que a gente tem uma certa luz para fazer entendimento daquilo que a gente já viveu. Quando a gente entende um pouco dessa espiritualidade, que a gente faz súmulas dessa espiritualidade, a gente alcança o espiritualismo. Quando a gente alcança o espiritualismo, nós estamos em prontidão para alcançar o espiritismo. Só assim a gente alcança o espiritismo. Que daí ele vem, evidentemente, através de todos os princípios básicos, Deus como princípio e o fundamento de tudo, Cristo, o processo do livre-arbítrio, o processo reencarnatório como um instituto universal e a interligação entre os dois polissistemas, o material e o espiritual. A gente só tem prontidão para entender isso, passando do físico para o metafísico, do materialismo para a espiritualidade e da espiritualidade para o espiritualismo, que a gente faz uma prontidão e entende o espiritismo como ciência, filosofia e religião. E quando a gente entende como ciência, filosofia e religião, a gente começa a imaginar, começa a ver a grandeza na cogência, quer dizer, na unidade dos conceitos.
A gente vê que nada está perdido, que tudo está absolutamente assegurado numa dimensão, evidentemente, racional, operativa e funcional. Então, veja, eu não quero me estender muito, mas só dizer aos senhores de que a gente precisa cultivar, como agente mediúnico, não é? O amor. A gente tem que estar absolutamente eivado, forte, fortalecido, como uma base de sustentabilidade, o amor, a fraternidade, a caridade, não é? Para que a gente possa alcançar uma coisa importante. Não dá para a gente continuar dizendo que tem fé. Quem tem fé perde. Ela é deslizante. Porque aqui na Terra tudo é muito fácil, a gente tem que ser a fé. Aconteça o que aconteceu, eu sou a fé. Tá? E a gente tem que ser a fé. Eu descobri isso, veja, a gente tem que estar ilativo. Eu fui à praia do Rio de Janeiro e eu vi assim, 3 padres conversando. E conversavam coisas assim que não era agradável ouvir. Eu me lembrei de minha avó, a mãe de meu pai, muito católica e muito crente. Ela fazia aquilo com amor e tudo tem valor. Ela fazia e buscava a igreja numa dimensão de espiritualidade. E aquilo me fez muito mal ouvir aquilo. Até me senti um desrespeito à memória de minha avó e de todas as mulheres e homens que eu conheci. Eu até parei em alguns países meus que iam à igreja e iam em contrição, com uma dimensão, evidentemente, de fé. Pô, não é possível uma coisa dessa. Olhei bem, até me virei, estava sentado ali, e olhei bem para a cara dele, para o rosto, né? E via meia idade e tal, as coisas horríveis. Assim, aquela foi atrás do público, foi não sei o quê. As coisas, não é possível que tenha descido a esse nível. Aí quando eu saí, eu digo, sabe uma coisa, eu sou corajoso, sabe? Eu tenho que dizer alguma coisa, né? Eu não posso só ouvir e ficar quieto. Eu saí, eu disse, os senhores são padres? Ah, sim, eu sou de não sei o quê, né? De São Paulo, mas não sei o quê. Eu disse, ah, que bom, o senhor também é padre? Eu disse, não, eu sou espírita, tenho liderança espírita. Quero dizer para os senhores que eu fiquei chocado com o que eu ouvi dos senhores. Eu venho de uma família católica, onde uma avó minha tinha muita fé. E eu ao ouvir, não sei quem dos senhores, eu fiquei imaginando, será que quando os senhores vão para a igreja, os senhores também têm esse mesmo pensamento, que os senhores expuseram uns aos outros aqui? Passe bem, Deus se faça com os senhores. Eu fui caminhando. De noite eu fiz uma palestra e a imprensa estava me esperando. E uma das jornalistas me perguntou, os senhores dizem que o senhor é médium desde criança, e o senhor sempre teve fé? E me veio imediatamente essa frase que até então ninguém tinha usado. Eu não tenho fé. Eu cheguei à conclusão que eu sou a fé. Então eu espero nos senhores que os senhores sejam a fé. Que ela nunca possa deslizar, aconteça o que acontecer. Que a gente seja permanentemente aquela criatura que tem fé, porque nós temos consciência de imanência. Nós, deuses, é imanente à nossa vida. E nessa imanência, nós temos uma responsabilidade. Nós temos um pertencimento a Deus e um pertencimento à humanidade. E quando a gente tem essa consciência de fé plena, essa imanência se faz tão perfeita que a gente entende que amigo ou inimigo, bom ou mal para nós, é nosso irmão. Ele tem a mesma origem, a mesma fonte. E nós precisamos compreender de que Deus é presente em todos nós. E assim nós passamos a ter um respeito humano integral por todas as pessoas. Tenho certeza que os senhores vão sempre fazer o melhor, que vai ser uma grande jornada de trabalho, que os senhores vão receber gente jovem aqui, que vem com entusiasmo extraordinário para ouvir dos senhores uma mensagem, não é? De ciência, de filosofia, de religião. Às vezes é preciso renúncia. E a gente tem que saber renunciar. Quando a gente sabe renunciar, a gente sabe viver. Quando a gente não sabe renunciar, a gente não sabe viver. A ciência, eu sou homem de ciência. Eu vivi a minha vida inteira em pesquisa, em laboratório, fazendo pesquisa. A vida inteira. Não é? Livros escritos, trabalhos publicados. Mas eu sei que a ciência é reducionista. Ela reduz tudo. Ela vive em torno de protocolos. E nós não podemos viver protocolo. Nós devemos viver o quê? Padrão. O padrão une, não é? A parte é o todo, o todo a totalidade e a totalidade é a parte. Ela cria uma unicidade de tudo.
Então nós devemos, efetivamente, ser a ciência, buscar a verdade, ser compreensivo para ser justo. Nós devemos imediatamente descobrir, perceber e fazer juízo crítico sobre a filosofia espírita. É muito importante a dimensão da filosofia espírita. Me impressionou porque uma pessoa me disse, eu também disse isso ontem lá, eu me pedi, doutor, não sei o quê, eu estou tão entusiasmada com o seu livro. De que livro? Eu sempre imagino que o livro é do Dr. Eucardo. Né? E eu, quando minha mãe desencarnou, foi duro o primeiro momento. É lógico que é duro. A gente perde a referência física, corpo, cheiro, olhar, palavra, tom de voz, roupa, a presença física no espaço. A gente tem que se reacostumar, readaptar, porque a vida é assim mesmo. E aquilo foi realmente um impacto. Mas eu sempre gostei de escrever poesia. Sempre entendi que a poesia é um preâmbulo de uma filosofia. Ela abre as portas para o pensador fazer filosofia e escrever sobre o ser. Eu fui e escrevi algumas coisas, sendo que o primeiro era assim sobre minha mãe, né? Moradora mais antiga, dos cômodos do meu coração. E eu mantive aquilo junto comigo, e ultimamente eu tenho lido. E eu vi que meus quadros poéticos, minha dimensão poética, é toda ela filosófica. E ela tem me feito muito bem, porque nós temos que viver a nossa filosofia, para que a gente saiba viver e sofrer todas as nossas convicções. Quando a gente não sabe viver e sofrer as convicções da gente, a gente não é espírita. E nós precisamos saber viver e sofrer as nossas convicções. Que Deus abençoe os senhores, ilumine. Me desculpe se eu não trouxe a contento o que eu podia trazer. Tenho certeza que na encruzilhada do destino estamos juntos, com uma grande missão, e que haveremos de fazer essa missão da melhor forma possível. Convido os senhores que conheçam as obras todas da SBE. É bonito olhar o campo, o serviço social, onde nós temos ancenianos e estamos atendendo. É interessante ir a Paranaguá e ver a nossa creche com dureza mantê-la. Difícil falar com o poder público, para eles entenderem. Nós não estamos atrás de glórias e nada, nós estamos atrás de ajuda de levar comida para filhos de ilhéus, descalços, miseráveis, angustiados, deprimidos, e que a gente tem que fazer alguma coisa, não só por eles, mas pelos próprios ilhéus. Nós temos Campo Largo, né, onde a descaracterização dos descendentes de imigrantes italianos é patente. A frente civilizatória chegou em Campo Largo e anula tudo, então, a crime, a droga, a todas as coisas que vocês possam imaginar. Aí nós temos o Lar Escola aqui, no caso da Correia, a luta do Lar Escola, a dimensão, e arranja comida e faz isso, agora no Natal tem que fazer alguma coisa. Mas não me queixo. Eu acho que a gente tem que ser forte e junto com todos nós, não é? Porque nós é um nós mesmo, de mãos dadas e com inteligência posta a serviço do bem, haveremos de construir um mundo melhor. Deus abençoe, Deus ilumine, contem sempre comigo e pode ter certeza de que sempre que os senhores me veem por aqui, eu estou inteiro aqui. Eu não venho para cá inteiro. Eu quero ser útil da melhor forma possível. Às vezes a gente não consegue, mas pelo menos tenta. Tentar já é alguma coisa. Obrigado por tudo, viu? Felicidade. Mas conheço as obras, sabe? Eu estava falando sobre isso. Vão lá de escola, quando estiver em Paranaguá, vão à nossa escola lá e vejam como é que ela funciona. Não é? Eu sou um pouco maníaco. Eu gosto de coisa limpa e clara. Ontem eu fui lá lançar a pedra fundamental da Lapa e fiquei felicíssimo de ver aquilo tudo. Mas eu vim de lá assim alegre. Primeiro porque a liderança da Lapa está em boas mãos e numa construção extraordinária, aquelas pessoas abertas. O terreno vai ser uma beleza. O projeto que o doutor Wanderson fez, a exposição foi ótima. O senhor prefeito estava presente, ele me disse, senhor, fique tranquilo, a partir de segunda-feira eu sou um soldado para ajudar a construir. Então vamos construir com toda certeza um grande núcleo na Lapa, que é uma cidade histórica,
já com a recomendação já nossa de que precisamos preservar a história, inclusive a Lapa histórica a gente tem que preservar. Um dos temas, evidentemente, do nosso diálogo na Lapa será sempre esse. E assim nós vamos construir nesse país inteiro núcleos novos, não é? Porque o centro espírita é sempre uma luz na escuridão. Quando os médiuns não mentem, quando os médiuns estão dispostos a fazer um trabalho, vejo, que se acrescenta todos os dias. Porque o processo materialista, ele degenera e permite, evidentemente, que as pessoas fiquem depauperadas, queiram se recuperar, custe o que custar. Não é? Eu me lembro de fazia formação, era professor de ciência política lá na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade Federal do Paraná, e eu muito moço, 27 anos, essa menina foi minha aluna, a Nara. Só não conta quantos anos. E 50, né, Nara? Não faz 50? Mais não, faz favor. Um dia eu encontrei um aluno formado em História. Disse, daí, estou ótimo, graças a Deus aprendi uma coisa. Que bom, eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. Então você está... Não, professor. Como o governo não me trata bem, eu trato o que eu posso. Eu falo sobre futebol, sobre alegria, sobre alguma coisa. Estou sempre de bem com os alunos e vou-me embora. Ganho, alimento meus filhos. Eu tive um impacto, assim, vocês imaginam. Mas o que é isso, rapaz? Você está louco? Você não entende o que é que educação não tem preço? Não é? Tem valor? O que é que você está imaginando? Esse é o problema cultural nosso. Não é? Duro, tá bom? Vamos embora, nós temos que visitar aí